A gente trata esse jogo como uma final, né? É um jogo que eu falei depois da nossa vitória contra o Corinthians, que é um jogo que a gente só tem que pensar em ganhar ou ganhar, não tem outra hipótese. A gente vai bem concentrado, bem preparado, tenho certeza que vamos chegar lá e fazer outro excelente jogo. O empate na Colômbia entre Milionários e Palestino deixou o rubro-negro a uma vitória de voltar à zona de classificação no grupo E. A Arrascaeta é a novidade para o duelo desta noite contra o Bolívar no Maracanã. Rossi no gol, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Alan, Gerson de la Cruz, de Arrascaeta na frente do Cebolinha, aí do lado esquerdo, ao lado do Pedro. E o Bolívar joga melhor que o Flamengo hoje, né? Quem estiver no Maracanã vai perceber isso e vai descarregar em cima do Tite, né? Então, Hoje você não tem motivo nenhum para falar mal do Tite. Hoje não tem, desculpa. Cadê a coerência do Tite? O Lohan é o cara do jogo no fim de semana, aí chega na quarta-feira, ele não joga. Saber a sua opinião. Você acha que hoje o Tite vai calar o Rodrigo Bueno? O empate na Colômbia entre Milionários e Palestino deixou o rubro-negro a uma vitória de voltar à zona de classificação no grupo E. A Arrascaeta é a novidade para o duelo desta noite contra o Bolívar no Maracanã. Mais tarde, o Flamengo recebe o Bolívar no Maracanã, podendo retomar a segunda posição do Grupo E da Libertadores. Só a vitória interessa para a equipe do técnico Tite. O comandante conta com o retorno de Arrascaeta. A gente trata esse jogo como uma final, né? É um jogo que eu falei depois da nossa vitória contra o Corinthians, que é um jogo que a gente só tem que pensar em ganhar ou ganhar. O secador dos rubro-negros fez efeito. O empate de ontem entre Milionários e Palestino em Bogotá permite que o Flamengo volte à segunda posição do grupo mais tarde. Isso porque se o time carioca vencer, chega aos mesmos 7 pontos dos chilenos, com vantagem no saldo de gols. Ou seja, está mais vivo do que nunca no torneio internacional. Nas próximas 2 rodadas, só a vitória interessa para a equipe de Tite. Hoje, o adversário é o líder isolado com 10 pontos, Bolívar. Mas é aquilo. Se o Flamengo vencer o Bolívar, o Milionários, que é o adversário da última rodada, não terá sequer chance de disputar o 3º lugar, que dá vaga na Copa Sul-Americana, e iria apenas cumprir tabela. O fator casa pode ser determinante para uma retomada nessa reta final da fase de grupos. No duelo de hoje, são esperadas cerca de 60 mil pessoas. E olha, o retrospecto do Fla no Maracanã pela Libertadores é positivo. São 14 vitórias consecutivas e uma invencibilidade de 25 jogos. Por aqui, não perde desde o Peñarol em 2019. Tudo indica que Tite vai fazer apenas uma mudança no time. O uruguaio Arrascaeta, recuperado de lesão, está de volta e pode começar na vaga do garoto Lohan. Já o atacante Pedro, que deu um susto na última partida, com dores musculares, não teve nada grave detectado e também vai para o jogo. O comandante tem 2 desfalques, o atacante Bruno Henrique e o volante Eric Pulgar, ambos com entorses. O provável Flamengo tem Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Alan, De la Cruz, Arrascaeta e Gerson, Everton, Cebolinha e Pedro. A gente trata esse jogo como uma final, né? É um jogo que eu falei depois da nossa vitória contra o Corinthians, que é um jogo que a gente só tem que pensar em ganhar ou ganhar, não tem outra hipótese. A gente vai bem concentrado, bem preparado, tenho certeza que vamos chegar lá e fazer outro excelente jogo. Além disso, o Tite conta com Luiz Araújo e Lohan como opções ofensivas, caso precise mudar o jogo no segundo tempo. Gabigol, recuperando o ritmo de jogo, também pode ser um trunfo. É noite de Libertadores, de acreditar até o último minuto. Quem sabe de renovar as esperanças.
Não tem motivação maior do que precisar do resultado, sabendo que é vital vencer o jogo e contar com o apoio da torcida no Maracanã. Foi bonito no final de semana contra o Corinthians pela Série A. Agora é Libertadores e o compromisso é duro sempre. O Bolívar faz uma boa campanha dentro e fora de casa. Surpreendendo, na minha opinião, porque eu acho que o cenário ideal era a gente estar falando dessa classificação provavelmente do Flamengo já, pelo elenco que tem, pela qualidade que tem. Você falou que não tem motivação maior e melhor. E também tem a pressão, né, Leirão? Por causa do elenco que o Flamengo tem. O Tite está pressionado já há algum tempo, apesar de ter vencido no último final de semana. Só que tem essa obrigação dentro da Libertadores e passa por uma vitória no Maracanã. Pelo que eu estava acompanhando, parece que mais de 50 mil ingressos já vendidos, então vai ter ali um ambiente muito favorável para o Flamengo, Leirão. Do Sport Center para poder destacar a necessidade dessa conexão entre time e torcida, né? Uma conexão que ficou estremecida durante 6 jogos da temporada, né? Mesmo na vitória sobre o Amazonas pela Copa do Brasil, houve vaias aqui no Maracanã, nos insucessos da Libertadores e também no Brasileiro não foi diferente o cenário, mas esta conexão foi restabelecida no último sábado com a vitória convincente sobre o Corinthians pelo placar de 2-0. E a expectativa é que isso aconteça porque o Maracanã é um grande aliado do Flamengo na Conmebol Libertadores. Essa noite o time defende uma invencibilidade de 25 partidas como mandante na competição. A última derrota foi para o Peñarol na edição de 2019. Além disso, como mandante, são 14 vitórias consecutivas. Pode chegar a 15 o Flamengo essa noite diante da equipe do Bolívar. Partida que terá a arbitragem do uruguaio Andrés Matonte, que vai fazer o seu 30º jogo de Libertadores na carreira. E o primeiro do Flamengo. Só que ele já apitou aqui no Maracanã a final da Recopa Sul-Americana do ano passado, em que o Flamengo perdeu para o Independente Del Valle nos pênaltis pelo placar de 5-4. Então, Maracanã e Flamengo não são totalmente novidades para o árbitro uruguaio Andrés Matonte. Há uma grande expectativa de público, já falamos, mais de 60 mil pessoas, e o Flamengo sabendo da responsabilidade que tem essa noite contra o Bolívar, com Rossi no gol, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Alan, Gerson, De La Cruz e De Arrascaeta, Cebolinha e Pedro. Se o Tite não tiver nenhuma mudança de última hora, não tirar algum coelho da cartola, é o time para logo mais sangue. Você vê desse lado agora que a gente faz assim, ó. Crise, xiii, tem apresentador que faz xiii, Flamengo, tá, agora ganhou. Flamengo em paz, como é que é? O Carlos Miguel ficou bravo que eu tô com vocês da imprensa. Você faz parte agora, hein? Então vamos nessa. E quem está lá, ele que é comedido, já que o Mendo era equilibrado, ele é comedido, nossa, demais. racional, tranquilo em suas análises. Que é o Rafael Marques, ele tá, eu ia falar Rafael Prates, cara. Ô, Rafa, você sabe que o Prates está me deixando maluco aqui, mas nós vamos falar desse Flamengo que hoje precisa vencer para ter chances de ser líder, né? Voltar a respirar também na Conmebol Libertadores. Como é que estão as coisas aí? Tudo bem, meu amigo? Tudo bem, Eduardo de Menezes. Essa é a vinheta. Rafael Prates tem que ir ao ar, né? Com a participação incidental de Joelma com Pombinha Branca, cada dia esse programa está melhor, né? Um abraço também ao meu confrade Freire Pires, ao meu querido amigo Bubu, meu ex-vizinho, Fernando Prates, meus eternos respeitos, Prates, meu xará, e aos fãs de esporte conectados com a gente aqui dentro do F90, Flamengo consciente da sua responsabilidade no jogo dessa noite, viu, Edu? Contra o Bolívar às 9h30, aqui no Maracanã, com a certeza de um público superior a 60 mil torcedores. A matemática da chave é muito simples. Se o Flamengo vencer, atinge os mesmos 7 pontos que o Paulistino já tem, só que um saldo melhor. E aí automaticamente vai ser o vice-líder do grupo E. Se empatar ou perder, o Flamengo não está eliminado da Conmebol Libertadores, mas aí vai ter que fazer conta, né? E tem uma invencibilidade a defender essa noite aqui no Maracanã de 25 partidas sem perder como mandante. A última derrota foi para o Peñarol na Libertadores de 2019. São 14 vitórias consecutivas. E a expectativa, né, que a produtividade do Flamengo seja pelo menos semelhante à que foi no jogo de sábado contra o Corinthians, no Campeonato Brasileiro. Aqueles primeiros 22, 24 minutos, até o Pedro fazer 1-0, foram de almanaque. O Flamengo não fazia um início de jogo como aquele desde o dia 10 de abril contra o Palestino, pela segunda rodada da Conmebol Libertadores aqui no Maracanã. Manteve, aliás, repetiu a intensidade que a torcida tanto esperava e vinha cobrando, e por isso a reação entre galera e time está reatada.
com a Arrascaeta de volta entre os titulares na vaga do Lohan. Essa é a única mudança na equipe do técnico Tite, a não ser que ele venha com alguma surpresa de última hora, mas não costuma ser muito a metodologia do treinador. Rossi no gol, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Alan, Gerson de la Cruz, de Arrascaeta, na frente o Cebolinha aí, pelo lado esquerdo, ao lado do Pedro, nosso campinho montado no 4-1-4-1, porque o Alan fica um pouco mais plantado, o Pedro um pouco mais infiltrado. Esses 4 aí que compõem a segunda linha de meio campo são jogadores com mais mobilidade. É com base nessa qualidade, nessa mobilidade, nesse vento a favor da vitória de sábado sobre o Corinthians, que o Flamengo aposta que vencerá o Bolívar essa noite aqui no Maracanã, e aí pegará o Milionários já eliminado, dependendo só de si, para poder avançar para o mata-mata da Liberta, meus amigos. Ô, Rafa, antes de te liberar, eu até brinquei aqui com o Praz a respeito do ambiente. Venceu agora, Tite é o maior treinador de todos os tempos, o Flamengo embalou. Mas como é que está o cenário em relação a isso mesmo, né? Esse trabalho do técnico Tite, a torcida. Agora vamos esquecer, já fizeram as pazes, como é que estão as coisas aí? Ainda não fizeram as pazes, não, né? Digamos que também não estou mais de mal. Já tem uma coisa um pouco mais aproximada. Mas o torcedor do Flamengo é muito movido à química, né? A mistura entre resultado e exibição. Esse comportamento médio se desenvolveu em 2019 com o Jorge Jesus e é uma herança no trabalho do português. O torcedor do Flamengo não está mais tolerando apenas as vitórias. Ele precisa que o time jogue bem, né? Tenha um futebol convincente e ganhe. Aconteceu isso contra o Corinthians no sábado. Ok, time saiu aplaudido. Contra o Amazonas, venceu, time foi vaiado, porque não jogou bem. Então, isso ainda vai acontecer durante um tempo. Quando vai acabar? Não tem como saber. Só o tempo vai dizer. É uma reação que segue ainda um pouco estremecida e a sensação que a gente tem, quando o Flamengo vem atravessando uns momentos um pouco melhores, como depois do jogo do sábado contra o Corinthians, é que é atribuído este cenário muito mais à qualidade do elenco, às peças, aos jogadores. Lohan jogou muito bem, hoje vai ficar no banco de reservas. Gerson jogou muito bem. Quando isso acontece, os jogadores levam os louros. Nunca será o Tite. Ou pelo menos, no médio prazo, nunca será o Tite. Pode ser que um dia o torcedor consiga atribuir também ao treinador uma parte dos futuros sucessos do time dentro das 4 linhas. Mas hoje é uma relação que está apenas começando a querer melhorar. Mas o resultado ali dentro, meu caro Edu e demais amigos, ele é soberano. Se o Flamengo não conseguir entregar vitórias associadas a bom desempenho, tudo volta àquela estaca anterior. Beleza, Rafa. Obrigado. Bom trabalho para você, viu, meu? Um abraço, até a próxima. Valeu. Grande Rafa. O heróico Rafa Marques. Um pendão do jornalismo brasileiro. Impressionante, incrível isso. O que ele te chama de confrade? Depois você conta. Nossa amizade. Eu não sei porque ele me chama de ex-vizinho. Eu sou do Carioca ainda, moro no Rio de Janeiro. O seu celular começa com o quê? 011? 21, meu carro, Rio de Janeiro, tenho um apartamento no Rio de Janeiro. Então você que é o maior carioca de todos os tempos, maior carioca de todos os tempos. Alô, Pedro Ivo. Vou falar aqui, Rodrigo Bueno. Eu sou o maior carioca da ESPN. Isso da ESPN. Hoje você não tem motivo nenhum para falar mal do Tite. Hoje não tem. Desculpa. Não, a gente arruma não. É uma vitória e a classificação fica bem encaminhada, Bubu. Vamos esperar, porque o Bolívar é bom time. As pessoas têm um preconceito com o Bolívar, que o Bolívar é de La Paz, e acham que o Bolívar se resume em altitude. Então o Bolívar tem condições hoje de chegar no Maracanã e fazer uma boa partida que encante aos flamenguistas. Porque o cara que é flamenguista, né? Vocês vão concordar, o cara que é da nação, ele gosta do bom futebol. Você é representante da nação. Exatamente, é o talismã da nação, como muita gente diz aí, né? Então, assim, isso aí é uma fica. Se o Bolívar joga melhor que o Flamengo hoje, né? Quem estiver no Maracanã vai perceber isso e vai descarregar em cima do Tite, né? Então, hoje é um bom teste. O Gerson de novo ali aberto pela direita, né? Onde ele estava aqui no meio campo, aqui estava dando uma certa lentidão para o time. Funcionou melhor ali contra o Corinthians. Cebolinha na dele ali, aberto na esquerda, tal. Pedro na frente ali como uma referência. Então eu acho que hoje o Flamengo tem condições de confirmar a volta, não só a zona de classificação, né? Posso fazer uma pergunta? Fácil. Aliás, antes, você que está em casa... Lohan, né?
Tá, vamos falar que do vai Lohan. sair do time hoje. Exato. Ele se destacou mesmo no sábado. Você está arrumando... Você queria um argumento para criticar o Tite? Ele já mas não foi. Cadê a coerência do Tite? O Lohan é o cara do jogo no fim de semana, aí chega na quarta-feira, ele mandou mensagem para mim. O Brenner mandou uma mensagem para mim. O Lohan sempre manda mensagens pontuais, corretas. Você recebeu uma mensagem. Eu não estava pensando em achar um argumento, eu já ganhei. Ok, mas é o seguinte, você que está em casa, está acompanhando, não fique lendo as mensagens aqui dos bastidores, Fernando Praça. Mande seu vídeo para cá, porque eu quero saber a sua opinião. Você acha que hoje o Tite vai calar o Rodrigo Bueno? E amanhã, se o Tite ganhar hoje do Bolívar com tem que calar milhões de pessoas, jogar né? bem. No Flamengo, você vai fazer desculpa, nota oficial, igual você fez quando você fez o bingo de desculpa dele? Joga bem hoje. Não, mas desculpa que eu vou pedir desculpa hoje, mas não é para o treinador. Tudo bem, mas amanhã, se o Tite ganhar bem hoje, você fala com ele? Eu até falei que ele tem a chance hoje de provar a recuperação. Ele joga, além de ganhar do Bolívar, ele tem a missão de provar a você que ele... Cara, assim, eu sou um cara extremamente crítico, fui formado como jornalista na Folha de São Paulo, né, que é um senso crítico apurado. Então, assim, quando eu tenho pontos negativos para tratar, para comentar, eu critico. E quando a pessoa vai bem, o Praça tá aqui, já critiquei o Praça, já elogiei o Praça. Olha aí, você não elogios ele não recebeu nenhuma vez. Não, e o gol de pênalti que ele fez no Palmeiras na final? Eu elogiei, eu falei, tal. Aí, personalidade, poder de decisão, o cara foi lá, pegou a bola com coragem, entendeu? Ele e o Alec Gol. Então, quando o profissional vai bem, eu sou um comentarista surfista, eu vou na onda. Vai dar corte. Legal, você assumindo. Vai. É isso. Um esporte muito esperto, ele detectou isso em mim. Eu acompanho os times que estão bem. O São Bernardo tá bem, eu vou com ele. O Nova Iguaçu tá bem, eu vou com ele. Mas o Botafogo você larga a mão dele, eu vou com ele. Agora, se eu começo a perceber que a coisa não tá indo, eu largo a mão. Então, o Rames Rodrigues, eu larguei a mão. Tá vendo? Ele trava mesmo. Então, por exemplo, teve um momento, você vai lembrar, que eu estava titizado. Eu falei aqui, você estava nessa daí quando eu falei? Faz tempo isso. Faz tempo, que eu estava titizado. Estava encantado com o futebol. Mas você já largou. Então, ali e tal. Aí eu larguei a mão. Como a nação largou a mão. Então, agora ele está tentando uma reaproximação com a gente. Nós da nação agora estamos vamos acompanhar para ver se o Tite vai conquistar a coração ou não. O Kelly Slater, sabe que o Praça tá aí que ele regala o ônibus. O Praça tá favorável. Você vê que a imprensa é isso. Mas no caso... Não é sempre. Não é sempre. Vamos generalizar. Tá falando do Lohan. Você acha que ele tinha que deixar o menino e deixar o Arrascaeta fora? Não, de maneira nenhuma. O Lohan tem quantos anos? 17 anos. Né? Ele tem que passar por um processo de amadurecimento diferente de goleiro, né? Goleiro não vai pegando aos poucos ritmos, né? Mas o Lohan vai, joga um jogo, vai bem, descansa um pouquinho, joga outro jogo, entra 15 minutos, 20 minutos. Assim, pra gente que tá de fora, o Edu, eu notei isso quando eu parei de jogar, né? As percepções que eu tinha quando eu jogava, quando eu estava lá dentro, e que eu ouvia nós da imprensa falando, né? E assim, e às vezes, algumas percepções que a gente tem aqui de fora, elas vão totalmente de encontro do que está acontecendo lá dentro, cara. E assim, eu às vezes estava lá dentro e eu olhava assim, pô, não é possível que o cara tá falando isso, cara. Tipo, o exemplo mais clássico é do por que fulano não joga? Pô, o treinador é burro, é absurdo, como é que pode um treinador de 30 anos de experiência, reconhecidamente capacitado, não é possível. Daí entra outro treinador, pô, como é que o cara não joga? Cara, se não joga, tem alguma coisa, tem. Aí a gente aqui de fora vai ter uma condição melhor de analisar. Um menino, agora, se o Lohan tivesse 25, 26 anos, tivesse um espaço amostral grande, mas ele tem 17 anos, então assim, lá tem o Tite, tem o Kleber Xavier, tem o César Sampaio, cara, eu acho que os caras mais capacitados do que isso para conseguir entender esse momento. E é bom, sabe por quê, Edu? Porque daqui a pouco, cara, tu lança um menino desse, começa a jogar toda a responsabilidade dele. Sim. Dele ser o substituto ou tomar o lugar do Arrascaeta, por exemplo. E as coisas um dia não vão bem, cara, acaba com o menino, porque o menino não vai ter, e é natural que não tenha, né, a capacidade de ter todo esse entendimento. E também pela idade ele vai oscilar. Então, assim, tu dá tempo pro menino amadurecer, pro menino maturar, pro menino se formar. Como a gente estava falando do Hendrick. O Hendrick tem que melhorar alguma coisa? Algumas coisas tem. O Rafael Veiga, com quase 30, tem. O Zé Rafael tem. Como é que o Hendrick com 17 não vai ter, né? Então, assim, mas tanto o Hendrick como o Lohan tem
potencial absurdo. E é mais um dessa nova geração de 16, 17 anos, 2006, 2007, 2008, que logo também já vai estar fora. E eu nem vou perguntar pro Prato se ele tá pronto ou não, que para ele o jogador tem que ter 36 anos, ele vai estar pronto. É o ideal. Ele não gosta a partir de nada, dos 36 ele chega ao Eu lembro alto. quando o Ronaldo Fenômeno surge na seleção, ele falou, mas ainda não precisa ver essa Não questão. encantou ainda. Não encantou. Não passou por alguns tem que passar testes, por né? alguns testes. Sabe qual é o jogo do Flamengo hoje? Falaram em 9h30? É um bom horário para jogar futebol? Como assim? 9h30, eu tô Você quer perguntando. que mude? É um bom horário. Alô, Comebol, muda o horário aí que o Bubu... Não, porque hoje, sobre o bingo da desculpa, hoje não tem desculpa, né? O jogo é no nível do mar, Rio de Janeiro é nível do mar, né? O Brenner conhece Certo. bem lá. Na altitude, como diria o outro. Ai, A meu grama não é Deus. sintética, né? Não é. Não é sintética, é grama não é. natural. Ai. Não. O jogo não é 11h30 da manhã. Então Não, não vai ter não. sol, né? 9h30, 9h30 da noite não tem sol. Né? Você vai pedir desculpa amanhã. Não, peraí, tem Arrascaeta, Você vai ver. tem Cebolinha, né? Então, tá difícil achar desculpa hoje, hein? Você vai pedir desculpa amanhã, Bahia. Quem vai pedir é sei, você. tô pensando. Hoje tá difícil arrumar desculpa. O Arrasca volta, Breno. O povo gosta do Arrasca. Então, mas não vinha bem o Arrasca. O Arrascaeta, até pelo modo de jogar do Flamengo, com os dois pontas, e até agora esse modo de jogar sendo desfeito pelo Tite, com o Gerson mais aberto pelo lado direito, isso, de certa forma, não favorecia muito o jogo do Arrascaeta, porque o jogo do Arrascaeta precisa de disposição. O Lohan como titular, mas um jogador que ajuda a elevar o nível, ajuda a botar uma pressão. Uma substituição no F90. Brilhante explanação. Que isso, tá no ar. Coerente, tá no coerente. Eu acho que ele deve ir pro lado de lá. Porque aqui é E aí o incoerente. Prato pra Cara, cá? ó a análise que ele fez, brilhante. Mas o Brenner analisa muito Não, então- sobre o Lohan, sobre quando deve ser aproveitado. Eu gostei. Eu acho E que ele vamos assiste pro lado os do jogos, Prats. assiste todos. E o Prats deve vir pra cá. Pronto. Eu sugiro no bloco, vocês podem fazer uma Vamos tentar. movimentação. O que você quer? Você tá chamando o Prato de incoerente? Não, o Prats é incoerente. Ele fez a pomba da paz. Ele já foi chamado de louco Bielsa. Em algum momento. Questão de ser coerente é muito relativo. Então, eu acho, recomendo. Aí, Vamos tentar, Se não vamos der tentar. pra esse programa, para as próximas próximos. sessões, o Brenner ficar do lado de lá. Tá. Ele é coerente demais. Pra estar ao seu análises lado. brilhantes. Demais. análises- É. Pra ficar desse lado. Em excesso disso? Em excesso. Agora, Eu tô Ele surpreso. tem nível pra ir pro outro lado. O Prats, isso- eu não sei o que ele tá fazendo ali. É zicada reversa? Não, Ele você quer um vai ver comentário que é bom. incoerente na Agora, próxima. só uma preocupação. Traduzindo. Só uma preocupação. Ele abraçou LDU, Nova Iguaçu, São Bernardo, Botafogo, ano passado. o talismã E agora da ele nação, está te né? abraçando. É, o talismã da Mas nação. o que aconteceu com esses todos aí? O último que ele Todo abraçou mundo quebrou a cara. foi o Carpini. Foi mesmo. Lembra? Ramos Rodrigues depois. Agora, Eu sugeri a demissão do Carpini após a Supercopa. Você não vai soltar Ele ia mais, não. sair invicto com um título. Você sobre o acredita Palmeiras. nisso, cara? Eu sugeri naquela segunda-feira Você que ele fez acredita? demissão. A gente Ele ia leva a sair sério, viu, Prato? 5 jogos invicto, campeão. Ó. Ele não me ouviu. O Xavi Alonso tem que pedir demissão hoje, todo. Xabi Alonso? Tá em E ontem foi citado pelo senhor uma grande zica para a derrota do Atlético Mineiro. Mais Achar que uma. o Xabi Alonso vai perder a final da Nós da vamos Copa ter League aqui. lá, viu? Vocês lembram que de sexta-feira tinha o José Mojica Marinho dizendo que a gente fazia você e todos vocês, você vai fazer, você, eu vou te abraçar. Aí o cara já em casa, O cara morre de medo. Não, mas você tá numa fase maravilhosa.